gente começa, então, com o lado vascaíno da história, muito feliz. Ô, Rafa, eu, assim, posso ousar dizer que talvez sejam as melhores 24 horas do vascaíno nesses últimos 10 anos. É Coutinho, 3 pontos e festa em São Januário. Bom dia, Mari. Bom dia a você, Mari, também. Ao Breler, fã de esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Olha, você agora me fez pensar, 10 anos. Será que teve um outro dia tão bacana para o vascaíno nos últimos 10 anos? Acho que os dias em que o Vasco foi campeão carioca, né? Teve 2 títulos estaduais nesse intervalo de 10 anos. A gente acha que sempre uma conquista mexe mais com o torcedor. Mas eu entendo a sua narrativa. E, de fato, a conjugação da confirmação do Coutinho como reforço do Vasco no início da manhã de ontem, com a atuação e a vitória sobre o Corinthians por 2-0, essa conjugação ela traz um cenário bem positivo e uma quinta-feira bem bacana para o torcedor do Vasco, que vê o clube ocupar a chamada primeira página da tabela de classificação. O Vasco é o 10º colocado. Pode perder uma posição se o Atlético Mineiro vencer o São Paulo logo mais no jogo do Campeonato Brasileiro. Mas se isso não acontecer, o Vasco vai passar essa rodada na posição 10 da tabela de classificação, o que é bastante interessante. São 4 vitórias nos últimos 6 jogos, com um empate e uma derrota. O trabalho do técnico Rafael Paiva chamando muito a atenção. Eu estou aqui na porta da sede náutica da Lagoa, aqui na zona sul do Rio de Janeiro, porque às 15h11 vai acontecer a apresentação oficial do Felipe Coutinho, o grande nome de contratações do Vasco para essa temporada e um dos retornos mais esperados dos últimos tempos. Formado no clube, saiu precocemente para o futebol europeu e volta agora numa condição de ídolo, numa condição de referência técnica, alguém que muda o patamar do Vasco na sequência do Campeonato Brasileiro. Ainda em relação ao jogo de ontem, gols do Piton, um guerreiro, um valente em campo, de toca e tudo, e isso esforça numa belíssima cobrança de falta esses gols deram a vitória do Vasco sobre o Corinthians por 2-0, acabando assim com uma escrita de 14 anos em que o Vasco não vencia a equipe corintiana. Acompanhe. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento a reportagem da ESPN do Rafael, falando sobre a situação envolvendo a vitória do Vasco por 2-0 frente à equipe do Corinthians em São Januário, encerrando um tabu, né, cara, que realmente era de 14 anos, cara. Desde 2010, a equipe do Vasco da Gama não vencia a equipe do Corinthians. E o Felipe Coutinho, ele falou sobre o Felipe Coutinho, vai ser apresentado hoje na sede da Lagoa. Você vai conseguir acompanhar tudo aqui no React do Futebol. Lembrando também que o Felipe Coutinho já falou com a Vasco TV e você vai conseguir acompanhar nesse momento as primeiras palavras do novo reforço do Vasco da Gama. Felipe Coutinho, vou colocar para vocês agora na sua tela. Vamos ver o que Felipe Coutinho falou sobre o retorno ao Vasco da Gama. Ansiedade, Cara, eu vivi muito tempo fora, né? Então realmente para mim é um sentimento de estar voltando para casa, para o lugar onde fui criado, para um lugar que eu amo, para o clube que eu amo. Então todo mundo sabe da minha família, minha esposa, meus filhos, meus pais, meus irmãos, o quanto eu estou feliz e o quanto eles estão felizes também por essa volta. A ansiedade é grande, como eu falei, desde quando a gente se decidiu, que não foi agora, já tem bastante tempo, que eu queria voltar a jogar o Vasco. Eu já ficava pensando, imaginando em São Januário, né, comemorando gols com a torcida, junto com meus companheiros. Então a ansiedade está maior, porque agora está acontecendo, está se concretizando, então não vejo a hora de estar em campo. Bom, o Vasco significa tudo para mim, assim, relacionado ao futebol, né? É o clube que me criou, né? Que me deu a oportunidade de me tornar jogador. Como você falou, além disso, me formou na escola, eu me formei na escola do Vasco. É um clube que me preparou para o futebol e graças a ele eu tive inúmeras oportunidades, fui campeão em vários lugares, cheguei à seleção brasileira. Então o Vasco para mim é um sentimento de amor e significa tudo para mim relacionado ao futebol. Não, primeiro eu só agradecer o carinho, né, que eu sempre recebi dos vascaínos. A gente tem uma relação
muito boa, positiva, de amor enfim, eu espero comemorar muito junto com vocês, torcedores, e espero poder, dentro de campo, dar o meu máximo para poder trazer muita alegria para vocês. Quanto o grupo é bom. E, claro, feliz demais por essas 3 vitórias e que a gente possa seguir vencendo, colocar o Vasco lá em cima, primeiramente pensando na Sul-Americana e depois sim na Libertadores. Boa noite, Hugo. Parabéns pela assistência, pela vitória. E hoje o Vasco anunciou a contratação de um jogador que, pelo menos por parte da torcida, espera muitos passes como esse, que é o Felipe Coutinho. Queria perguntar se vocês do elenco já tiveram alguma conversa com o Coutinho, algum contato com ele, e como você enxerga essa contratação de um jogador que até tempo atrás estava na seleção brasileira e agora o Vasco com uma meiuca de companheiros de time seu recheados de jogadores de seleção, Copa do Mundo, competições internacionais, assim como o Payet também. Obrigado. Tenho que falar do Coutinho, craque, Champions League, Copa do Mundo. Tenho certeza que ele vem aqui para ajudar o Vasco. Tenho certeza que ele vai ser feliz aqui na casa dele. Estou esperando para receber ele, porque é um cara que eu sempre vi na televisão, um cara que eu tenho um orgulho imenso pela carreira que ele fez. E, claro, vai ajudar nós todo treino, todo jogo, porque é um cara diferente e eu fico muito feliz de estar podendo jogar ao lado dele. Hugo, Tébaro do Grupo Globo aqui, boa noite. Cara, o bom momento do Vasco no Campeonato Brasileiro e na temporada coincide com o momento em que o Rafael Paiva assume a equipe. Cara, você consegue explicar para a gente o que de fato mudou e qual de fato é a culpa do Paiva nessa melhora, nessa evolução do Vasco, se ele conseguiu botar a equipe para... São 3 vitórias consecutivas, conseguiu botar a equipe para conseguir resultados com as mesmas peças que já estavam aqui desde o início do ano. De fato, o que aconteceu nessas últimas semanas no Vasco? Acho que o Paiva tem um dedo dele muito importante nisso, mas não só ele, mas como a preparação física toda do Vasco. Tem que dar os parabéns a todos, porque a gente sabe como que é o calendário brasileiro, não tem dia de descanso. A gente joga, descansa um dia, depois no outro dia, 48 horas, a gente não pode nem fazer quase nada no campo, e depois já tem jogo. Acho que o Paiva vem nos dando muita confiança, muita sabedoria, porque ele sempre falou, nosso time é bom pra caramba. E a gente vem mostrando com a confiança que ele dá, que ele possa ser muito feliz aqui no Vasco. Hugo aqui, Tati, da Band. Muito se fala sobre essas 3 vitórias consecutivas sob o comando do Paiva, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa quebra do tabu, porque o Vasco não venceu o Corinthians em São Januário há 14 anos, né? E hoje chegou ao fim aí esse tabu. E chega também esse momento que vai subindo na tabela, vai se distanciando do pessoal lá atrás. Mas queria que você especialmente falasse sobre esse tabu que foi quebrado hoje aqui em São Januário. Boa noite. Acho que primeiramente tabu é para ser batido. Igual a gente fez contra o Internacional. Acho que também a gente nunca ganhou lá no Beira-Rio. Desde 2019. A equipe do Corinthians é uma equipe muito boa, a gente sabe. A gente sabia a dificuldade que a gente enfrenta hoje aqui. Mas igual eu falo, a confiança do nosso time, com a torcida apoiando nós aqui no Caldeirão, é difícil ganhar aqui do Vasco. A gente sabe que a torcida apoiando, colocando a gente, ela não parou nenhum minuto do jogo. Isso vai dando confiança dentro do jogo e mostra a todos que a gente está evoluindo a cada jogo, a cada treino, e que, se Deus quiser, a gente possa fazer um excelente campeonato para colocar o Vasco lá em cima. Laugo Moura, Joel Silva, do canal Atenção Vascaínos. Você falou sobre mirar a Sul-Americana e, posteriormente, Libertadores. Tem uma janela abrindo, aberta, na verdade, com Felipe Coutinho chegando e outros que estão por vir também. E tem também essa arrancada do Vasco justamente também acontecendo sem o Payet, ou seja, quando ele estiver bem, a tendência é o Vasco melhorar. É isso que vocês estão falando de fato, quando se olha a tabela, olhando para a parte de cima, e é uma 3ª vitória consecutiva, mesmo com desfalques contra o Inter, o Vasco venceu, vocês retornaram, o Vasco continuou vencendo. É isso, de fato? Queria que você falasse sobre projeção. Existe uma projeção no campeonato, e o Vasco era apontado, que iria brigar para não cair, e agora mostra que pode sim brigar por coisas boas. De fato, o foco é a Libertadores? Vocês já estão pensando nisso? Rebaixamento já ficou para trás?
Cara, a gente sabe da dificuldade que é o futebol, o Campeonato Brasileiro. Só que quando a gente começa a vestir, quando a gente veste essa camisa do Vasco, a gente pensa grande. A gente tem que pensar grande, a gente tem que pensar Libertadores. É o que a gente pensa, ganhar título, ganhar a Copa do Brasil. O Vasco pede isso. A gente tem que voltar a fazer essas coisas que o Vasco pede. E aí, exalto o grupo que a gente tem enquanto Internacional, com bastante desfalque. A gente foi lá e ganhou do Inter, dentro do Beira-Rio. Isso é muito difícil. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento o Hugo Moura falando sobre a situação envolvendo a vitória do Vasco ontem, né? Teve a coletiva barra zona mista um pouquinho antes do Rafael Paiva falar, e você conseguiu acompanhar o Hugo Moura falando sobre a situação envolvendo o tabu quebrado, o Vasco buscando Libertadores, e nesse vídeo também você acompanhou o Coutinho falando com exclusividade para a Vasco TV sobre a situação da sua chegada. Lembrando que hoje, às 15h11, Coutinho vai ser apresentado como novo reforço do Vasco na sede da Lagoa, e com certeza você vai ver o vídeo aqui no React do Futebol, beleza? Deixa o seu like, é muito importante, rapaz, é muito importante, galera, deixar o like, porque apoia bastante o React do Futebol. Lembrando, nossa meta é alcançar 40 mil, eu conto muito com a sua ajuda. Valeu, tamo junto, e é nóis! Fui!